E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Quem fala é o Carlinhos, professor de Biologia de vocês. Gente, olha só, hoje a gente vai começar, a falar um pouquinho aí sobre os métodos contraceptivos. A gente já falou sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, já falamos sobre infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. E para encerrar, a gente vai falar dos métodos contraceptivos, ou seja, os métodos que são utilizados para prevenir aí a contracepção, ou seja, a gravidez, ultimamente a gente tem visto muito, o aumento ainda no número de gravidez na adolescência, apesar das informações, apesar do uso de camisinha, a gente ainda percebe que infelizmente essa situação ainda é recorrente, E aí é muito importante que vocês conheçam quais são os métodos disponíveis, o que é que cada método, como é que cada método desse funciona, como é que eles atuam. E aí a gente hoje vai falar dos métodos contraceptivos, tá bom? A escolha do método ela é muito personalizada, ou seja, ela depende muito de pessoa para pessoa. Então vai depender da idade da mulher, se ela já tem filhos, quantos filhos, da compreensão do método, se ela deseja ter filhos futuramente, porque às vezes a mulher não quer ter filho agora, faz um determinado método e depois ela quer ter filho e aí fica mais complicado, né? E cada método tem suas vantagens, suas desvantagens, cada método tem a sua indicação e aí por isso que é importante conhecer todos eles, pelo menos a maioria, para saber qual deles você se identifica mais e qual deles o médico vai indicar para você, Alguns podem ser usados sem a necessidade de intervenção médica, mas alguns deles, como os métodos cirúrgicos, só com a intervenção médica, ou então o DIU, por exemplo, O DIU também é um método que precisa ser feito procedimento invasivo, Então precisa de um acompanhamento médico, tá bom? Então a gente vai conhecer aqui hoje, nessa primeira parte da aula, A segunda parte a gente vai ver depois. Nessa primeira parte a gente vai falar dos métodos comportamentais, tá? Nós temos os métodos comportamentais, os métodos de barreira, os métodos hormonais, os métodos cirúrgicos e o DIU. Hoje a gente vai falar dos métodos comportamentais, tá bom? Desculpa, gente. Então vamos lá. Primeiro de tudo, os métodos comportamentais são aqueles que identificam o período fértil da mulher, E eles evitam ter relações sexual durante o período fértil. Então são aqueles métodos que vão se basear no ciclo menstrual, nas mudanças que o corpo tem durante o ciclo menstrual, para assim saber, qual deles qual é o melhor momento para evitar as relações. De antemão são os métodos menos efetivos, digamos assim, tá bom? Então, os métodos comportamentais são a tabelinha, o método de Billing, que é o muco cervical, a temperatura basal e o coito interrompido, tá? O método da tabelinha, ele vai utilizar da contagem dos dias do ciclo menstrual, Não é um método seguro, Por quê? Porque o método da tabelinha, ele primeiro a mulher tem que ter um ciclo regular. E muitas mulheres, a maioria das mulheres não tem um ciclo regular. Adolescentes não podem usar esse método porque geralmente as adolescentes têm um ciclo bem variado, então o ciclo ele não é regular, tá? Então geralmente esse método ele é utilizado às vezes para as mulheres que querem engravidar e não para evitar, tá? Mas como é que ele funciona, cara? Se fosse para evitar, a gente considera geralmente um ciclo regular, um ciclo menstrual regular, ele tem 28 dias. Então, nos 5 primeiros dias, geralmente nós temos a menstruação, depois nós temos o período pré-ovulatório, e depois nós temos o período ovulatório, que é o período em que a mulher vai ovular. Geralmente a ovulação ela acontece no 14º dia do ciclo menstrual, considerando um ciclo de 28 dias. Então significa que no 14º dia a mulher ela vai ovular. Então aqui é chamado de período fértil, ou seja, é o período em que ela está mais propícia a engravidar, porque é o período em que ela vai ovular, No 14º dia, mas também pode ser tipo 5 dias antes ou 5 dias depois, mas geralmente a ovulação, o dia mais fértil é o 14º. Então, o que é que acontece? Se a mulher tem um ciclo regular e ela acompanha, pelo menos durante 6 meses, para saber se o ciclo é regular mesmo, ela acompanha, ela sabe qual é o dia que ela está no período fértil, então ela evitaria ter relações sexuais nesse período, que é o período mais propício para engravidar, tá bom? Então, como eu falei para vocês, não é um método muito confiável, porque o ciclo menstrual ele muda de mulher para mulher. Dificilmente você tem mulheres que têm um ciclo regular, e isso requer uma disciplina também, A mulher tem que acompanhar tudo ali anotado no calendário direitinho, quando é que ela menstruou, qual é o dia fértil dela, ela tem que calcular esse dia fértil, Ela passa 6 meses analisando o ciclo, ver qual foi o ciclo mais longo, qual foi o ciclo mais curto, para poder fazer
as contas. Então, assim, não é um método muito confiável, mas ele se baseia no fato de evitar ter relações sexuais durante o período fértil, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele é um método comportamental. O segundo método também que se enquadra nesse método comportamental é o método do muco cervical. O muco cervical ele aparece cerca de 2 a 3 dias depois da menstruação e no início ele é pouco consistente. Antes da mulher ovular, durante o ciclo menstrual, antes dela ovular, ele fica bem grudento. Então a mulher ela secreta esse muco pelo canal vaginal e aí quando está perto da ovulação ele fica bem grudento. Então já sabe que é o período fértil. Depois de uns 2 a 3 dias ele vai ficando mais líquido, menos espesso, menos grudento e mais aquoso. E aí quando ele já está mais aquoso, a mulher já sabe que já passou o período de ovulação e aí ela já tem menos chance de engravidar. Só que também é um método um pouco mais complicado, porque também requer disciplina, a mulher tem que estar constantemente durante o ciclo checando o muco, esse muco sai pela vagina, ela vai, pega o muco, vê como é que ele está. Então requer muita disciplina, E também a mulher tem muita paciência para ficar fazendo isso. Muitas mulheres nem sabem da presença do muco cervical, Mas esse muco, esse líquidozinho, ele sempre é produzido todo mês, Antes da menstruação, quando ela está ovulando e depois que passa a menstruação ele vai mudando a espessura, Vai ficando mais aquoso, tá bom? Menos consistente, tá certo? De forma também semelhante, agora só que não envolvendo o muco, mas sim a temperatura, nós temos a temperatura basal. A temperatura basal é a temperatura que ela é medida logo que a mulher acorda, Assim, sem nenhum esforço. A primeira, logo a temperatura quando o corpo está no metabolismo mais baixo, Bem cedo. E aí tem mulheres que fazem esse acompanhamento, elas medem a temperatura do corpo. E a temperatura do corpo, gente, ela geralmente é uma temperatura entre 36,4 e 36,6 graus. Então, durante o mês todo, a temperatura da mulher do corpo é essa, temperatura basal, A temperatura medida logo no início da manhã, sem nenhum esforço. Só que aí, quando a mulher está no período de ovulação, quando ela está no período fértil, essa temperatura ela aumenta, cerca de 0,3 graus. Então, ou 0,8. Então, a mulher que faz esse acompanhamento, também tem que ter muita disciplina, todo dia anotar essa temperatura. Quando ela perceber que houve um aumento na temperatura, é porque ela está no período fértil. Então, ela evitaria ter relações sexuais durante esse período onde a temperatura aumentou. Depois que passam os 3 dias, a temperatura volta a se estabilizar novamente, e aí ela começa a cair e ela sabe que já passou do período fértil. Mas o indício de que ela está ovulando é porque a temperatura aumenta, a temperatura do corpo aumenta de forma súbita, aumenta de uma vez. Então ela evitaria ter relações nesse período em que a temperatura aumentou. Só que, como eu falei, é um método também que requer muita disciplina. A mulher tem que estar todo dia checando a temperatura, anotando no diáriozinho, dia tal, a temperatura foi essa, até ela perceber que a temperatura aumentou. Então também não é um método muito eficaz, tá? E por último, nós também temos o coito interrompido, O coito interrompido é quando o homem tira o pênis antes dele ejacular. Então ele está tendo relação sexual com a mulher normal, e aí quando ele está sentindo que o esperma, que o sêmen já está saindo, ele tira o pênis da vagina e ejacula fora do canal vaginal para evitar que haja contato do sêmen com a vagina da mulher. Só que também não é um método muito confiável, porque é difícil, principalmente adolescentes que tem relações, que já tem vida sexual ativa, é difícil controlar e saber quando está perto de vir. Então, às vezes ele pode tirar antes do tempo, ou então pode cair um pouco de sêmen na vagina, quando ele tirou, antes dele ter tirado, já pode ter vindo um pouco. Então, assim, não é um método muito eficaz, tá? Geralmente esse método tem muita falha e se utilizar só ele, se a mulher não faz uso de métodos hormonais, não toma pílula, se fosse basear só no coito interrompido, a chance de falhar é grande, tá? Então ele não é um método 100% confiável, mas às vezes ele ainda é muito utilizado, Tira o pênis antes, quando já está sentindo que está vindo o esperma, o sêmen, tira para ejacular fora, tá bom? Pronto. Então, gente, esses daqui são os métodos comportamentais, que de modo geral são os métodos menos efetivos, Nós temos métodos mais eficientes, como os métodos de barreira, que a gente vai ver aí na próxima aula, tá? Método de barreira, no caso é a camisinha, o diafragma, são os mais comuns, tá bom?
E aí, pessoal, do nono ano, só um aviso aqui para vocês, esse conteúdo, ele é um conteúdo do oitavo ano, tá? Essa parte de sexualidade, de ISTs e métodos anticoncepcionais, é um conteúdo do oitavo ano. Eu estou trazendo esse conteúdo para vocês do nono porque vocês não tiveram esse conteúdo no ano passado, mas esse conteúdo é do oitavo. Então, o que é que eu vou fazer? A próxima semana, né, o vídeo que eu vou disponibilizar para vocês não vai ser um vídeo, eu não vou gravar. Eu já tenho essa parte 2 completa de uma aula ao vivo que eu tive com o oitavo ano, se eu não me engano, no mês passado, eles já viram esse conteúdo. O vídeo está bem completo, uns 40 minutos de aula, foi ao vivo, e é bom, melhor do que estar gravando aqui, foi aula ao vivo, né? Porque durante a aula os meninos perguntaram, tiveram dúvidas, e aí eu também já fui respondendo a dúvida deles. Então eu vou disponibilizar para vocês a parte 2, né? A aula do oitavo ano, tá bom? Porque foi bem mais completa, foi uma aula ao vivo, e é melhor porque a aula ao vivo tem as dúvidas, né? Tem a discussão, e aí foi essa parte 2 completa, tá? Tanto a parte dos métodos de barreira, como os métodos hormonais, a gente falou tudo isso. Então, essa é a parte 1, a parte 2 eu vou disponibilizar para vocês o link da aula do oitavo ano, tá bom? Ah, professor, mas nós estamos no nono, vamos achar a do oitavo? Gente, é a mesma aula, inclusive está até mais completa porque foi ao vivo, né? Não foi tipo só gravado aqui comigo falando, foi ao vivo, então teve as perguntas dos meninos, né? Deu para responder mais coisas e eu acho que o vídeo está mais completo para vocês. É o mesmo slide que eu estou usando com vocês, foi a mesma aula, então não tem problema de ser o do oitavo ano, até porque esse conteúdo é do oitavo ano, né? Não é do nono. Eu estou trazendo para vocês porque vocês me pediram e também porque ano passado vocês não tiveram esse conteúdo, tá bom? Então, fiquem com Deus e aí até a parte 2 dos nossos métodos contraceptivos. Qualquer dúvida, né, sobre a aula, pode deixar lá no Classroom que eu tiro a dúvida de vocês lá, tá bom? Tchau, pessoal.